Oi, pessoal. Olha só, eu estou aqui com a Manu. A Manu é uma estudante super dedicada do curso. Ela fala que não, mas ela é. E, e ela mora numa cidade aqui pertinho da minha. Então, ela está aqui junto comigo hoje, uma delícia, né? E a Manu vai contar dela, que na verdade, assim, pessoalmente, assim, eu não sei muita coisa. A gente conversa muito sobre o curso, mas aí ela fala um pouquinho dela. Por exemplo, a sua profissão, né? Além de estudar o curso, você faz o quê? Eu choro, eu estou muito resistente, tá começo tirando a brincadeira, né? Já é para brincar, não levar a sério. Sou Manoel, sou estudante, não sei, parece que desde 2019, e moro aqui numa cidade aqui ao lado de São José do Preto, Catanduva, mas minha família é de São José, vizinha da Maria Amélia, então, e trabalho numa multinacional, na área de gestão, e é isso. É mais só, né? Bom, No mundo é isso, no né? mundo No mundo é isso. isso, mas depois você lembra de mais alguma coisa, né? Sim, sim. Porque quanto tempo faz que você está estudando o curso, que eu não lembro agora? Eu tive acesso ao SEI no finalzinho de 2019. É. E aí a história é bem legal. Posso contar? Por favor, por Ah, tudo favor, bem. todo mundo quer ouvir. Estava, pelo que eu lembro, assim, né? 2017 foi eu tenho isso como um marco, né? No mundo aqui, no roteiro, porque parece que foi um momento no qual eu rompi com religião e me abri mais para esse universo do autoconhecimento. E aí comecei a me aprofundar mais nesse universo e buscando mesmo entender, queria entender o que as coisas rodavam aqui, porque desde sempre, desde criança, eu sempre não entendia algumas coisas que aconteciam, não encontrava as respostas nas religiões, nem na filosofia, nem em lugar nenhum, não encontrava. E aí eu estava neste universo da manifestação, do poder da mente e tal. E aí eu estava um dia, finalzinho de 2019, rodando ali no YouTube, e aí apareceu, por coincidência, um videozinho de uma professora conhecida também do SEI, a Marcela Leal, e eu nunca tinha visto essa moça na minha vida, né? E essa moça falando ali, alguma coisa de autoconhecimento e tal, e me prendeu, e comecei a ver o vídeo dela. E comecei a assistir o conteúdo dela, comecei a acessar o conteúdo dela, e quase todos os vídeos ela citava um livro, um tal de um curso em milagres. Eu falava, mas o que é isso? Como assim? Eu não conheço isso aí. E fiquei curiosa. Chamei ela lá no direct do Instagram, falei, você poderia me orientar? O que você sempre fala, o nome do livro que você sempre fala, qual é mesmo? É, tal, é um curso em milagres. Aí ela falou, é isso. Aí ela me deu lá a orientação, me explicou certinho. Fui procurar no Google. Falei, como que eu nunca ouvi falar desse livro, né? Vou estudar esse livro, vou ler esse livro. Vi o livro lá no Google, vi mais ou menos a história, e vi que tinha lá no YouTube um documentário, um material antigo, dos anos 80, 90, sei lá, contando a história de um curso de milagres. E aí eu voltei para assistir. Aí nos primeiros 5 minutos já comecei a chorar, tomada por uma emoção. Aí eu falei, meu, é isso. Não sei o que é isso, mas é isso. E falei, vou comprar esse livro. Aí eis que surge a Maria Amélia na história. Porque eu tentava comprar o livro, entrei lá na Amazon, vou fazer o pedido, aí colocava o CEP, não entregava em Capão Novo. Falei, mas que estranho, né? Fui lá em outro site, tentei comprar, não entregava em Catanduva. Falei, mas que raio, onde fica esse Grupo Mera? Que não entrega aqui em Catanduva? E pesquisei Grupo Mera, quando eu fui ver o endereço desse grupo, desse tal Grupo Mera, que vendia esse livro, olhei, mas caramba, é um quarteirão da casa do meu avô, pelo número da rua aqui, pertinho da casa do meu avô, em São José do Rio Preto. Falei, amanhã eu vou passar lá, então. E foi assim. E no outro dia, eu lembro que isso era no domingo, numa segunda-feira, logo cedo, eu já liguei no telefone desse tal Grupo Mera. Liguei, ninguém atendeu, aí deu um tempinho, retornar a ligação, que era a ligação do meu celular.
E aí uma pessoa muito gentil, muito educada, veio conversar comigo, era uma pessoa extremamente gentil. E aí eu fui explicar que eu queria comprar o livro, eu não conseguia comprar o livro, tá? Porque tava, não ficava disponível, disponível. Eu acho que os Correios tinham muitas restrições naquela época, hoje não tem mais. Naquela época, 2019. Então, mas é muito gozado, né? Mas não tem mais, a gente entrega, os Correios entregam muito em Catanduva agora. Então, ainda bem, né? Mas ainda bem que não entregou. Eu tive a grata surpresa, assim, de ter essa troca com você. E foi sensacional, porque você se dispôs a entregar o livro. Eu falei, olha, eu vou estar em São José do Rio Preto à tarde e tal, eu não posso passar aí e pegar um livro? Aí você falou, lógico, vem aqui, a gente conversa. Era tudo que eu queria, né? A pessoa que entende desse tal de um curso Milagres me recebendo. E aí, o seu azar ou não, nós nos encontramos. Posso dar muitas graças. E foi o nosso primeiro contato. E eu lembro que eu já comecei a te fazer perguntas, porque eu não entendia absolutamente nada, nunca tinha visto nada sobre não dualidade ou alguma coisa assim desse gênero, né? Ou que fosse claro para mim, eu não tinha nem, eu nem entendi o que era isso. E foi aí que a gente começou, foi aí que começou a minha relação com você e com o Sen ao mesmo tempo. E comecei a. Nós já estudávamos, nós já tínhamos um grupo de estudo em Catanduva, que nós estudávamos livros assim de autoconhecimento, tá? Um grupo de amigos. E nós estávamos terminando um livro que nós já tínhamos, nós já estávamos ali, sei lá, 1 ano e meio, 2 estudando. E aí eu propus, eu vou propor para o pessoal a gente estudar esse livrão aqui, porque isso, pelo jeito, deve ser desafiante. E aí começou essa coisa, esse intercâmbio de vir buscar livro em Rio Preto, em São José do Rio Preto. Cada vez que eu vinha, eu já vinha com uma lista de perguntas para você. E a gente fazia 1 milhão de perguntas. E eu perguntava de universo, de mundo. E aí tinha alguma, lá nos primeiros 5 capítulos, às vezes Jesus de propósito bota lá o universo, não sei o quê. Eu falei, mas que universo que você está falando? Que não existe universo, tá? E aí você sempre, muito gentil, muito calmo, explicava certinho. Ficou. E foi isso. E aí estamos juntas desde então. É verdade, mas aí você ficou estudando cursos, inclusive online, né? Exato, exato, exato. E esse grupo ainda existe? Sim, sim. Nós temos um grupo que é online, é um grupo pequeno, realmente de pessoas que querem ter essa troca, né? Sim. Com o SEM. Agora nós só estudamos o SEM. Não estamos estudando, não nos abrimos para outros professores ainda. Mas, por exemplo, nós já estudamos todo o SEM. O livro-texto, o manual, nós estudamos juntinho, lendo, linha por linha, e conversando junto, e expondo o ego junto ali. E é sensacional, assim, porque um grupo de estudo, mesmo a gente sabendo que o SEM é um material de autoestudo, o grupo ele oferece um apoio, assim, ele é como se fosse um amigo te segurando na mão ali, na hora que você está. Mas sabe, assim, eu costumo dizer que ele é um autoestudo, né, Manu? Mas quando a gente se junta para estudar, ele continua sendo um autoestudo, porque eu estou estudando uma outra parte de mim mesma, Sim, não é? exatamente. Então, assim, ó, não, ele continua sendo um autoestudo. Não, Quando a gente se junta, isso fortalece, né? Assim, até tem isso lá no Manual de Professores, né? Ele fala assim: por que você ensina? Porque você quer que as pessoas atestem aquilo que você acredita. Então é por isso, né? Então o professor de Deus, ele acaba fazendo isso por causa, sabe, ensinando ou falando. Aliás, professor de Deus não necessariamente fala, mas ele se junta. E quando ele se junta, mesmo em mente, ele sabe que o que ele está fazendo é ensinando ele mesmo, né? E mas também eu não quero esquecer de contar, né? Porque assim, no fim, eu acabo falando, sinto muito, né? Se vocês caíram comigo,
Eu sinto muito, porque aqui a gente vai falar exatamente isso, né? Exatamente o que o curso fala, né? E muitas vezes isso não é gostoso, né? Muitas vezes não é gostoso. O ego nunca é. Nunca é. É isso mesmo. Mas aí eu tenho muitas priminhas nas quais eu falo isso, exatamente isso que vocês sentem ali. Esse apoio mútuo, e a gente enxerga, então, a igualdade. E quando a gente sabe que o que você sente é o que eu sinto também, pode não ser da mesma forma, eu me sinto não apenas acolhida, mas apoiada igual. Aí, quando a gente se sente igual, a gente aceita ajuda, né? E a Manu, e eu não posso, não, o que eu queria também dizer é o seguinte: a Manu foi a responsável, a grande responsável por nós termos feito um abaixo-assinado para tentar trazer a obra do Canon, né, para o português, uma obra oficial. E, assim, com toda a agitação da Manu, a gente conseguiu mais de mil e pouco, 1.200, né, assinaturas, mas mesmo assim ainda não deu muito certo. Né? Uma hora a gente vai lá, né, Manu? Uma hora a gente vai lá em São Diego, vai falar com Quem ele. sabe, né? Que vírgula. Você falou uma coisa legal sobre o grupo, né? É interessante na dinâmica desse grupo nosso, que ele não tem uma liderança, não tem um professor. E isso é bacana porque, às vezes, quem bota lá o link, porque é um grupo online, então a gente tem os estudantes, tem a turma que mora, inclusive fora do Brasil, tem gente que mora fora do Brasil, que está em outro estado, ou que está em outro município. Então, ele é bem de boa, assim. E, às vezes, acontece de uma pessoa não poder participar, a outra participa, a outra coloca o link. Então, isso é também bem legal, assim, é uma troca, é uma troca. Não tem um professor. Até porque, o próprio manual diz isso, né? Professor, aluno, é a mesma coisa, somos nós todo o tempo. Então, às vezes, quando nós estávamos estudando o livro-texto, às vezes entrava uma pessoa, a gente já estava lá, sei lá, no capítulo 10. E eu lembro que das meninas do grupo, né, a Paty, falava, e aí, no começo, né, e aí, o que a gente faz? A pessoa quer entrar no grupo, mas a gente já está no capítulo 10. Aí eu sempre senti de falar, olha, se a pessoa está a fim de entrar agora, e nós estamos no capítulo 10, porque agora que chegou o momento dela entrar, né? Porque todo o livro texto, ele volta. Exato, né? A gente está sempre falando da mesma coisa, né? Até agora, num outro grupo, que é o da Marcela Leal, que a gente está estudando o livro texto, então eu estou estudando o livro texto pela segunda vez, é a mesma coisa, né? Vai se repetindo, agora com uma percepção um pouquinho diferente, né? Do que eu tinha lá no finalzinho de 2019, porque é como se a cada leitura do Sen, independente de ser o livro-texto ou da própria lição, é como se a percepção estivesse um pouquinho mais Acurada. acurada, exato. Então, eu acho que é aquela parte lá que o Gary Renard usa muito esse exemplo, né? Que o Espírito Santo ele vai tirando as camadas de cebola, né? Que são os equívocos da nossa mente. Então, a gente vê a cebola, mas já não é a mesma coisa porque já tem camadas, já tem menos camadas de equívoco. Em cor diferente. Exato. Então, a gente já, quando vai ler de novo um trecho ali do Senhor, acho que isso acontece com todo mundo, a gente já percebe, porque ainda temos percepção, a gente já percebe de um outro lugar, assim, na mente. Até porque estamos fazendo as entregas aí, com certeza o Espírito Santo está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não, ele não perde tempo. Não tem Não, folga. não, ele não tem folga, ele não tem folga, mas também ele não se cansa, né? Então, ufa, né? Ufa. Porque eu vou ver que é a minha mente, sem se cansar. Nossa, graças a Deus é só a sua. Então, quando você tinha ego, né? Eu adoro usar esse exemplo. Quando você tinha ego. Eu não tinha ego, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, ó, só brincando aqui, a gente está brincando, porque isso faz parte, né? Então, duas coisas são super importantes da gente falar, e a gente estava conversando a respeito disso agora há pouco, né? A primeira é que, assim, você tem corpinho? Não tem jeito. Ou você pensa que tem corpinho? Não tem jeito.
Não é isso? É o sistema de pensamento do ego. Né? Não tem problema. Ó, resistência. Puxa, o ego não gostou. Ai, ai. Mas Ai, quando eu tinha cor, pois é. Tinha tosse. tinha tosse. Mas, assim, e outra coisa importante também, que é para a gente lembrar, é uma citação do Ken Wapnick. Para quem não conhece, o Ken, ele se dedicou a vida inteira, a obra dele tem mais de 50 livros, e depois também tem workshops, né, que se transformaram em livros. Ele tem várias passagens com ele, que ele fala assim, a pior coisa que você pode fazer é levar esse curso a sério, né? Porque, assim, o autor do curso, dentro da gentileza dele, ele vai dizendo que cada vez que a gente não leva um mundo a sério, ou uma situação, ou uma briga qualquer, né, e tudo, quando a gente não leva a sério, nós estamos rindo daquele pensamento de separação. Não é? Então, é um reflexo dessa risada. Por isso que é muito gostoso quando a gente se encontra, para falar bobeira mesmo, né? Para dar risada, para mesmo dentro do assunto sério a gente dá muita risada. E isso é uma gentileza com a gente mesma e com todo mundo, né? Parte de nós mesmos. Certinho isso, Manu? Então, Maria Amélia, você está falando isso aí, você me lembrou, né? Refrescou na minha memória. Às vezes, nos grupos ou nas trocas, as pessoas falam assim, como que tá a sua sala de aula, né? A gente usa muito esse termo. Como que está a sua sala de aula? O que parece agora no momento, né? Quais são os desconfortos? Porque parece que são cenas diferentes, né? A gente sabe que é uma equipe só e tudo certo, mas aqui no mundo vem com uma aparência a cada hora de um jeito, né? E eu sempre eu percebo assim que parece que agora meu principal lembrete, toda hora que eu percebo que eu estou no desconforto, né, que eu estou equivocada, eu peguei na mãozinha do ego, soltei na mão do Espírito Santo, de Jesus e agarrei firme no ego, a primeira coisa que vem é eu tentar, realmente, é não levar a sério. Eu percebo que eu estou muito equivocada. Porque a minha mente equivocada, ela vem de um condicionamento, isso sempre ficou muito claro, de muita culpa. Inclusive, eu experimento isso como estudante. Então, às vezes que eu estou equivocada, que eu tenho uma atitude que foi um automático do ego, e aí eu tenho isso com frequência, não adianta falar que não tem, estou me enganando. Então, ali, uma vez eu um estudante falando, porque agora eu estou bem, um dia sim, um dia não, eu estou com o ego. Eu falei, nossa, eu quero chegar nesse ponto, de estar só com o ego um dia sim, um dia não, né? Um dia eu estou com Jesus. Não, o meu é instante a instante, segundo a segundo, tentando fazer essa escolha com Jesus. Então, esse tem sido muito um treinamento da minha mente, de quando eu percebo que eu estou muito equivocado, ou porque eu já tive ali, eu já saí do meu eixo, eu lembro, opa, peraí, não precisa ser assim, seja gentil com você, tá tudo certo. Pode escolher de novo. Sabe? É bem o clássico, escolhe de novo. E aí a gente não leva tão a sério isso, né? Porque o que o ego quer que você leve a sério. Como eu estava dizendo, né? Como estudante, o ataque que vem muito assim na minha mente é: você não deveria ter feito isso. Você que estuda o 100, você está dando realidade ao mundo. Você estuda o 100, você está sentindo dor. Eu tive uma sala de aula, eu vou até colocar isso aqui, que parecia que antes eu não tinha muita identificação com doença. Não tinha muito. E eu vinha daquele universo da manifestação. Então, minha mente, meu corpo, está tudo na minha mente, no meu corpo, não sei o que e tal. E eu sempre fui muito saudável e tal. E sempre linda, né? Achando que eu era a última bolacha do pacote. Que eu comecei a sentir no final do ano passado para cá. Comecei a pegar gripe toda semana. Toda semana eu estava com gripe, toda semana eu estava com tosse. Inclusive, eu tossi agora. Não. E aí eu comecei a até assim, ser bombardeada de ideias de que eu não estava sendo uma boa estudante. Por isso que eu estava ficando doente.
Aí eu falei, O ego caramba, é fogo mesmo, né? exato. É. E aí o que é doença, o que é saúde? Nada além de uma classificação. Mas eu equivocadíssima, tá? Não foi assim, não, né? De pensar que eu tive esse estalo em uma semana. Não, eu entrei na culpa, porque eu não estava sendo boa estudante e tal. Eu fui topeiro. Eu gosto de usar esse termo também, quando eu estou no ofurô, de mãozinha dada com o ego, não é o furô de água, é o furô de outra coisa, que eu posso dizer, não estou de horrores, de horrores. E aí a minha mente estava no topeiro, e aí eu sempre chamo os amigos e expresso, né, a expressão, que é colocar para fora, expor no ego, para mim funciona muito bem. Eu acredito que seja uma ferramenta boa, porque é uma forma de você tirar de debaixo do tapete. Você terceiriza, né? Você consegue observar, Exato, né? exato. Então, dispor o ego, porque eu percebo assim, uma vez eu estava lendo um livro, eu esqueci o nome do autor, e ele usou um termo muito legal, porque ele não usou o termo culpa, ele usou uma palavra também para explicar a culpa, ele falou vergonha. E era o que eu sentia, eu tinha vergonha de expor o ego. Isso é uma sensação que me acompanha, eu não tenho vergonha, porque eu não posso errar, eu não posso fazer isso, porque eu não posso, quer dizer, o Sim. ego dizendo isso para mim. E foi maravilhoso, porque eu expus isso. Olha, agora eu estou ficando doente, eu fico gripada, e o ego fala para mim que eu não era assim, e até essa ideia. Aí eu lembro com um amigo, também estudante, falou assim, Manu, é só mais uma camada de cebola. Tá vindo aí para você entregar para o Espírito Santo. Por que isso? Para tirar essa classificação. Então, porque o melhor, não é para tirar a classificação, mas parece ser uma ideia que eu tinha equivocada de saúde, de doença. Que eu posso estar com o Espírito Santo e com qualquer diagnóstico do mundo, porque pouco importa o diagnóstico do mundo. E ter saúde, isso é uma coisa que eu estou falando para mim aqui, tá? É o reforço da minha lei. Estar saudável não significa que eu esteja menos equivocada do que gripado. Porque às vezes eu vou ter uma experiência ali de entrega para o Espírito Santo, posso estar com uma gripe, com uma febre de 40 graus. Não Sim. sei se eu estou equivocada, você me Não, orienta aí. tá perfeito, tá perfeito. E assim, nesta semana, coincidentemente, né? Vários alunos, né? Então, brincando, né? Todo mundo estava numa onda de furdunço agora, né? Todo mundo no furor de horrores ali, sabe? Então, cada um com o seu, viu? Tá? Não é tudo junto, não. É cada um com o seu, que nem separa E disso. super separado. Mas a sensação que tem é essa mesmo, sabe? Eu começo a estudar esse curso, ou me aprofundo nesse curso, e eu começo a ficar ruim. Tem doença, tem mal-estar emocional e tudo mais, e a gente esquece completamente que isso daí são as resistências que estão vindo mesmo, né, de uma parte mais profunda da mente, elas estão vindo para a ponta do nariz para a gente poder dispensar, né? Mas é quando a gente não está bem, fisicamente, então, né, uma, uma, um ofurô grande, né, com bastante horrores, a gente não consegue lembrar disso, sabe? E também não tem problema. Eu ia falar problema porque eu fico brincando de falar problema, né? Então, assim, não tem problema, sabe? Mas a gente não se perdoa por isso, não é? Parece que o mal-estar não faz parte de quem está num caminho espiritual, que já tem mais contato com o Espírito Santo, e a gente esquece que o caminho de um curso de milagres são os relacionamentos. E uma doença, uma situação de doença, é um relacionamento, porque ele é um conjunto de pensamentos. Então, é um relacionamento. Então, aí a gente vai curar o relacionamento, né? E aí estabelece a meta, que não é exatamente curar a doença, né? Mas a meta estabelecida, né, para curar esse relacionamento com a doença, ela pode trazer várias formas de cura. Lógico, sabe? Porque não precisa pagar sacrifício, sabe? Não precisa ficar sofrendo. Nós temos mágicas, hoje em dia, muito mágicas maravilhosas, né? Sim, Analgésicos, anestésicos, né? sim. E tal. Tem homeopatia, né? Que até o meu médico, quando eu entrei, como ele estuda um curso em milagres também, ele falou, eu entrei na sala e ele falou, ué.
não era só entregar para o Espírito Santo que ele vai orando? Eu falei, mas que tranqueira, não? Que tranqueira? Porque, assim, a gente precisa das mágicas aqui, sabe? Porque mágica é mágica, água é mágica, né? Então, assim, essa história de que não, eu tenho que ver mesmo, então eu tenho que ficar aqui nesse negócio porque eu vou achar onde tal. Isso é o babado do ego de novo. Não precisa. Então você toma um analgésico, você toma uma magiquinha qualquer, melhora e os seus pensamentos são muito mais observáveis. Porque tem um workshop do Ken mesmo, acho que é um workshop aquilo, que ele fala, lembra de uma situação de dor, toda a sua atenção está para lá. Então, é uma forma de distração. Exatamente. E Jesus fala isso lá no versículo Fala, ele já desenha, exatamente. porque ele já sabe que é um dos carros-chefes aqui do mundo. Né? Essa relação com o corpo, né? Lógico que é o nosso. Claro, é o herói do É o sonho. nosso herói, né? Então, ele já sabia, ele falou, vamos escrever aqui logo no começo, para esse pessoal aí não jogar aspirina no lixo, né? E a gente saber que não é aspirina, Pois não é. é sobre a aspirina, né? Tem um trecho, tem uma frase do Ken também, não sei por que esse especialismo Ken, né? Pois é, a gente tem mesmo, né? A gente tem. E eu acho bem legal, assim, é muito didático, que ele diz assim, se a gente, não que se meça, né, mas de uma forma didática, ele explicando sobre, se a gente, para a gente entender o nosso progresso com a entrega do Espírito Santo, vamos falar assim, porque não é um progresso com um curso, quem vai pensar que é o conhecer um curso de É, cabo a rabo, e a teoria não serve para nada se ela não for aplicada. exato. Até porque Jesus fala todo o tempo que até inclusive as lições é para fazer errado, mesmo para fazer, porque se fosse para fazer bem feito, a gente nem estaria aqui mais, não precisaria do curso. Então, o Ken ele fala assim, que é uma forma de a gente medir, vamos dizer assim, o nosso progresso com a prática mesmo do SEM, não é em não sentir desconforto, não sentir medo, não é isso, porque a gente vai continuar sentindo, mas porque a gente não vai deixar de sentir enquanto a gente estiver no mundo identificado com Exatamente. o que mostra, o que é um sinalizador do nosso progresso para a entrega, né, para o Espírito Santo, que a gente realmente está conseguindo fazer as entregas dessas ideias para o Espírito Santo, com qual rapidez eu identifico isso, sabe? Então, eu já percebi que eu estou com um professor errado. Então, ele fala sobre isso, ele não fala que a gente não vai ter equívoco, que a gente não vai ficar transtornado, não. Mas eu já percebi que o tempo que eu levo, e não é o tempo também linear, Não, mas é o time que eu preciso para perceber que eu estou equivocado, sabe? isso é muito legal, Porque né? quando Isso não tem preço, né? Exato, porque quando eu percebo que eu estou equivocada, é porque eu fui lá para aquele pontinho azul, que o Ken também fala. E é deste lugar que eu posso escolher de novo, professor. Isso, Porque se eu não percebo que eu estou equivocada, é porque, muito provavelmente, eu estou de mãozinha dada com o ego, eu estou no automático do ego. exatamente. E ele não ia deixar você saber. Ele não jamais. Então, a hora que você identifica, pronto, você já está com o Espírito Santo, Exato, não exato. é? E, assim, talvez não sejam apenas estudantes que vão ouvir a gente, né? Então, com algumas pessoas eu tenho reforçado isso, sabe? Espírito Santo é a parte da nossa própria mente, não é? Que pensa com Deus, certo? E tem um sistema inteiro de pensamento para mostrar para a gente que não existe separação, certo? Só que o que acontece quando a gente faz isso, que você estava falando? Não, eu não posso me sentir mal, não, eu não posso errar, né, e tal. Nós estamos fazendo uma confusão de níveis na base, porque este mundo, né, cuja matéria-prima é medo, né, ou culpa, né, que dá na mesma, ou vergonha, dá na mesma, Sim. né? Então, assim, esse mundo, ele foi feito para errar, ele não foi feito para dar certo. Então, a gente só. Mas é um movimento normal de todos nós querer trazer esse ensinamento para ser aplicado aqui, ou ser vivenciado, não aplicado. Aplicado a gente tem que aplicar.
mas para ser vivenciado. E aí a gente esquece que ele está dizendo que é um outro mundo, não o mundo da dualidade. Então, por isso que a gente precisa da parte da nossa mente que pensa com Deus para interferir e mostrar para a gente, né, que os erros não têm problema, né? Não tem problema errar, não é, sabe? Nós não vamos, lógico, nós não vamos culpar o ego, não é isso. Nós só vamos olhar para a nossa própria escolha pelo ego. E tudo bem, não é? Como eu dizia, vamos aproveitar o nosso especialismo aqui com quem, né? Porque como ele dizia, ele falava assim, nossa, você escolheu o ego? É mesmo? Que novidade tem isso? Então, não é? Então, a mensagem gostosa que eu penso que estudantes, né, comprometidos mesmo, olha, esse aqui é meu caminho, então eu vou ali, é assim, essa, esse nível de observação ele vai ficando cada vez maior e a volta da gente, né, para a serenidade, para a paz, vai ficando cada vez mais rápida e, consequentemente, a gente se permite se divertir mais. Eu gosto de usar assim, uma palavra também, É. que é como que é hoje, assim, sendo estudante no SEM e tal? Como que é essa questão com os equipes? Não, hoje, se for para dizer alguma coisa, vou dizer que eu já sofro melhor. Então, a gente já sofre melhor, entendeu, Amélia? Perfeito. Você sofre mais gostoso, você sabe que você está equivocado, você sabe que você está com ego. Então, as pessoas, e aí, então você está, não, eu estou sofrendo melhor agora. Se eu falar que eu não tenho equívoco, que eu não entro, que eu não entro para o furor com o ego, eu estou mentindo, né? Para mim, Para né? si mesmo. Então eu vou estar, né, colocando mais equívoco para minha mente. Mas é por aí mesmo, né? E que eu percebo muito, né? Isso acontece, essa armadilha acontece porque a gente está no mundo e a gente se agarra a essas armadilhas mesmo, por resistência, né? Medo de papos, né? Eu sempre Sim. falo que no final é sempre medo de papos. Medo de Deus. Isso, papos, por isso que eu uso papos, que é medo de Deus, é o medo desse amor, né, de Deus, que a gente acha que Sim. cometeu um equívoco, cometeu um erro, Deus, Pecado. um pecado, é a palavra mais séria. O mundo ele reforça muito essa história do ego espiritualizado, eu queria usar esse termo. Aham. Porque toda vez que a gente entra na culpa, que a gente sofre porque parece que não foi uma boa pessoa, um bom estudante do SEM, ou um bom espiritualista, seja lá o que for, é porque a gente está ainda acreditando nesse ego espiritualizado, que é o ego espiritualizado que diz isso para a gente. Que a gente tem que falar as coisas certinhas, que a gente tem que viver no mundo, e aí usa, inclusive usa os trechos do 100, né? Bonito, sabe falar bonito os trechos do 100. Mas assim, não é sentido, porque a gente tem aquilo. Então, você está no mundo, mas você não é do mundo. Ok, mas eu não estou vendo o mundo, eu tenho visto na minha mente, e tenho que ser franca com isso, não adianta não ser sincera. E poder falar isso aqui no podcast é sensacional, porque eu estou expondo o meu ego, e é um exercício que eu faço de expor isso que é o tanto que de investimento que eu tenho no mundo ainda. Ixi, se eu falar que eu não tenho, eu estou mentindo também. Então, eu vejo de vez em quando, meu pai, olha a meta no mundo ainda. E vai só bem, parece que vai aparecendo mais, aquilo que você falou, né? Parece que não para de aparecer, de surgir coisas. Mas, como eu tento lembrar, porque normalmente, quando você tem essa visão de tanto de meta, já vem a culpa. Tipo, você não é um bom estudante. Aham. E aí eu lembro de ser gentil. Ó, e o termômetro que eu uso mesmo para sentir se realmente eu estou mesmo escolhendo Jesus ali numa cena, que parece ser uma coisa desafiante para mim, é a sensação de paz que eu experimento depois, assim, sabe? Então, eu sempre uso esse termômetro. E quando a gente tem uma experiência de entrega, e ela num lugar, né, consciente, assim, e que realmente você sabe que foi uma entrega, na verdade, genuína,
porque é uma rendição, eu tenho essa sensação de rendição, de estar muito transtornada, e aí eu me render, estar cansada daquele transtorno, e aí eu entro num estado de rendição, entrego os pontos, porque essa é a sensação que eu experimento. Eu entrego os pontos, e essa entrega dos pontos é a entrega do Espírito Santo. E aí é aquilo que a gente sabe que acontece, que é a correção na mente. E as correções que parecem que eu experimentei em lugar mais consciente, ela vem de uma paz que é indescritível, não tem palavra no mundo, não tem símbolo no mundo que consiga descrever. E é isso que eu tento lembrar todas as vezes que eu estou equivocada. É essa sensação de paz que eu posso experimentar e que é automática quando a gente está com o Espírito Santo. E que eu acredito que as pessoas despertas, né, experimentam. Por isso que a gente vê, quando ouve falar, e usando até o exemplo de Jesus, né? Sim. A gente experimentava, as pessoas que estavam lá, a gente experimentava. Experimenta, não deixa de ser, mas o que parece que dizem, né? É uma sensação profunda de paz. Então, esse é o termômetro que eu uso. Porque tem equívoco, tem investimento no mundo, tem mãozinha dada para o coelho, tem palpeiro, tem ofurô, tem tudo isso. Mas aí a gente lembra, ser gentil, eu lembro sempre, tentar ser gentil comigo e saber que tem um outro lugar ali que eu vou experimentar, não é esse mundo. Ai, mano, isso é importantíssimo, né? Porque o que a gente experimenta nesse momento não é deste mundo, não é? Porque este mundo é um mundo de guerra, é um mundo de conflito. E aí, quando a gente experimenta essa paz, aí a gente começa a desconfiar, né, de que só isso aqui existe mesmo, né? Isso. E é legal, assim, até lembrar, né, que em Um Curso em Milagres, as coisas acontecem todas juntas. Não é, sabe, olha, eu não vou só, por exemplo, fazer o diagnóstico, sabe, de onde estava, sabe, essa falta de paz, ou então essa gentileza, ou então a entrega. Não, a gente vai fazendo tudo junto e a gente vai aumentando a confiança no Espírito Santo, porque ele é uma ameaça para a mente egóica, né? E, assim, vai ficando mais chegado, que, por exemplo, quando a gente faz esse diagnóstico, tanto de investimento que a gente ainda tem no mundo, né? Esse tanto de investimento que ele sempre fala, lá nos últimos capítulos, ele vai falando, né, de tirar o investimento do mundo. As lições, elas são para isso, a gente vai tirando. Só que quando a gente pega o tanto de investimento, antigamente, quando eu tinha um insight desse, fala, ai, acho que eu vou cometer hora aqui, eu nunca vou aprender esse curso, né? Hoje eu já falo, que bobinha, né, Maria Amélia? Você acha que você vai manter isso aqui, né, o especialismo, sem nenhum investimento? Então a gente vai tirando, às vezes, eu não sei se está muito certo, muito claro para as pessoas, né, o que é o investimento, mas é tudo, né? É tudo. É o investimento no prazer, é o investimento em se sentir vítima, é um investimento em metas alcançadas aqui. Tudo isso é investimento. Mas o autor do curso, ele não está nem aí com isso. Ele fala, olha, mesmo com as suas metas, eu estou aqui junto com você e você vai junto comigo, porque dentro no seu caminho, né, no seu roteiro com as suas metas, seus investimentos, eu estou aqui para te ajudar a, como é que é, sofrer mais leve, né? Não, Sofrer sofrer melhor. melhor. Maria Amélia, você falou uma coisa que eu também gosto muito de lembrar disso, porque também nesse ego espiritualizado tem muito um convite da mente para a gente ficar analisando as coisas. Ah, eu estou assim por isso, isso, aquilo. Ah, eu estou soltando isso também. Que delícia, né? Estou soltando. Quando começa assim, querer já entender o que está acontecendo. Não, porque isso aqui é uma jogatina, o ego jogando aqui. Não, 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 não. Porque não deixa de ser uma distração. Lógico. Então, a única coisa que eu percebo, estou no ofurô, estou com a mente num tompeiro, é uma fanfarra a mente, ela está ali no desconcerto total, eu já sei que eu estou com ego. E aí, se eu já estou nesse automático do ego,
eu já li o SOS ali, ou eu fico, porque às vezes a gente fica de gostoso, ou falou é ruim, mas a gente está lá gostoso, porque tem isso também, eu me vejo, às vezes querendo ficar ali, porque vai até esgotar. O investimento é com o ego. Sim. E aí, depois que já cansou de sofrer bastante, fala, não, agora eu quero sofrer melhor. Brincadeira. Depois que já esgota, aí você fala, não, não dá mais. Porque esgota o investimento, o Sim. desejo daquilo. Que é um desejo inconsciente de ser vítima, de sofrer, de sacrifício, né? Exatamente. Então, e é um investimento grande mesmo que a gente tem nisso. Mas é tudo inconsciente. É isso que Exato. nós precisamos lembrar sempre, Exato. sabe? E quando eu falei de analisar, muitas vezes não tem, nossa, eu nem, putz, eu só penso, falo, meu bem, você está aqui com o eguinho, né? Olha aqui, você de braços dados, né? Eu tenho uma aluna que fala, a gente estava numa festa ontem, estava eu, o ego e eu, nós quatro fizemos uma festa toda, sabe? Boa. Então, mas aí, assim, o que for útil para o Espírito Santo, ele mesmo traz. Exato. Então aí mostra, assim, sabe? Vem na cara, né? Assim, sabe? E até porque não é o que parece ser. Que a gente já sabe também. Então, o que parece ser um desconforto. Ah, eu olhei para a Maria Amélia, não fui para a cara dela. Então, parece que o meu desconforto é porque eu não fui com a tua força ou qualquer coisa do gênero. Não é isso. Nunca é isso. Nunca é. Então, eu vou ficar analisando, não, porque a Maria Amélia parece uma pessoa, isso. Ela me fez trazer à tona uma crença, uma memória da minha bisavó, que não sei o quê. Sai desse lugar de classificar, porque é só mais uma distração, velho. Sim. Só entrega o desconforto. Assim, observe esse desconforto, reconhece. Eu falo isso por mim, é assim que eu treino. Reconhecer, ok, eu estou aqui desconfortável com a Maria Amélia, parece que é isso, que é crença, que é não sei o quê, porque às vezes vem todos esses convites, mas, Espírito Santo, eu não sei o que é isso. Eu sempre falo isso. Sim. Eu não sei o que é isso. Me ajuda aqui, você aqui do meu lado. Do meu lado. Porque essa sensação que eu estou sentindo, eu não gosto dela, porque eu já experimentei uma outra melhor. Mas eu estou equivocada e eu não sei o que fazer. Mas é importantíssimo isso que você falou, porque às vezes não, muitas vezes, eu vejo algumas pessoas que não conseguem olhar para dentro e sentir que está no desconforto e fica na defesa, sabe? Então, olhar para dentro e ver que, pronto, todo desconforto mesmo, pronto, acabou, né? É só isso. E o resto a gente vai aprendendo, né? Como falar com ele, como pedir ajuda, porque a ajuda, né, do Jesus ou do Espírito Santo é sempre a mesma, né? Aliás, o aluno fala que falta de imaginação, né? Ele fala sempre a mesma coisa. Então, ele fala sempre a mesma coisa. Porque se a gente está no desconforto, a gente está no medo, né? Ponto. Não tem fala, não tem análise, não tem detalhe, sabe? Não tem problema isso. A gente está no medo. E, assim, quem está com medo, você faz o quê? Você chuta? Ou você dá a mão, né? Então, a autogentileza e a gentileza com alguém é isso, olha, observa. E é legal esse movimento também da gente se observar que não é fácil, muitas vezes não é fácil, né? Olhar para dentro e ver o medo, mas é que, por exemplo, se eu estou com uma forma de medo, né? Porque o medo tem milhares, né? Infinitas formas de se apresentar. Mas então eu estou numa forma de medo em que eu fui agressiva com alguém, sei lá, né? Fui agressiva. Então, aí eu falo, putz, é uma forma de medo. O que vai acontecer junto, né? A próxima vez que eu vir alguém agressiva, eu não vou falar, ai, que absurdo, olha aquilo lá, mas eu vou falar, nossa, a pessoa está com medo. Então eu já corto a falação do ego logo de início, né? E aí, minha paz é garantida. Mariana, você falou uma coisa, eu gosto sempre de. Você falou um negócio que vem sempre muito à minha mente, tá? Sobre a simplicidade que é desde o. Parece, né? Porque são 1400 tantas páginas, parece que é meio milhão de palavras, né? Uma vez alguém falou isso, mais de meio milhão de palavras.
E o Sem é muito simples. Muito. E por isso, e assim, e eu, quando eu conheci o Sem, né, eu falo conhecer, é começar a estudar, né? Entender intelectualmente o que está se Sim, dizendo ali, porque isso sim. acontece também. É essa simplicidade que me fez, assim, que é realmente é um farol, e um divisor de águas, para eu realmente falar, não, é isso aqui. Porque se é de Deus, não pode ser complexo. Essa coisa muito complexa nunca me convenceu. Mas eu não entendia. Quando eu vi que realmente é, porque é muito simples. Muito. É muito simples. É isso mesmo. É isso ou isso. Às vezes, algumas pessoas, muitos estudantes relatam, né, aquela relação de amor e ódio com o SEI e tal. Eu não experimentei. Espero não experimentar, gostaria, se possível, não experimentar, mas se tiver no roteiro, ok? Porque eu acho isso lindo, essa gentileza Sim, que Jesus fala conosco. E a simplicidade. a simplicidade. Quando não está simples, é porque eu estou tentando interpretar com ego, eu estou totalmente equivocado, tentando achar pelo em ovo, entendendo por que ele escreveu o universo com maiúsculo, o universo com minúsculo. É porque já é o devaneio do ego. Porque o SEM é muito simples. A mensagem que o SEM fala, e que outras pessoas despertas dizem, independente de ser estudante ou não, porque é a mensagem de Deus, é o que Deus quer que a gente, né, quer. Na verdade, ele não quer, na verdade, ele só espera que a gente acorde do sonho, né? Mas o que vem através do Espírito Santo, e que pode ter vários nomes também, como você mesmo disse, o nome, o símbolo Espírito Santo é só um símbolo. De repente, se a pessoa está lá na Índia, ela vai ter esse acesso ao Espírito Santo, ela vai dar o nome de uma divindade, ou sei lá o que for, e não importa, o Espírito Santo está pouco ligando no nome dele. Eles são representantes de um amor que não pode ser esse. Que não é daqui, não tem como ser daqui. Então, essa simplicidade do 100 é que me faz assim, mas é realmente muita certeza, assim, é uma certeza que também não é desse mundo, porque não você não consegue, a palavra que parece é isso, certeza. É, E que tem que realmente, esse livro não é uma coisa assim, foi uma pessoa com a mente bem equivocada que escreveu, porque não dá. São coisas que você lê e fala, meu, tem uma mente muito inspirada. Então, sim, é um ser humano, não conseguiria, né? Assim, porque é um programa pedagógico perfeito, né? Perfeito. Ele tem uma teoria com uma prática ali que se encaixam perfeitamente. Então, não teria como, né? Não tem como o ser humano ter escrito isso, exato, né? não tem fio solto, né? Não, não tem. Não tem. Mesmo a gente procurando, porque às vezes quer procurar, né? Vamos ver se a gente vai achar alguma coisa errada aqui para contestar. Eu tenho um aluno que ele estuda comigo, acho, sei lá, 14, 15 anos, sei lá. Ele fala, pô, um dia eu vou achar uma incoerência nesse negócio. Um dia, então, mas ele fica tentando. Ele fala, eu estudo por causa disso, porque eu quero achar uma incoerência, né? E é o Espírito Santo usando isso. Claro, claro. Mas ele também tira o sarro. Sim, sim. Mas é bem gostoso. Mais alguma coisa que você lembrou, amor? Não, vou ficar aqui Ah, vamos. eu vou ficar aqui a vida toda aqui desse roteiro falando, vai sempre lembrar, mas eu quero só agradecer, tá? De ter esse papo assim, tão gostoso com você. Lembrando que tudo isso que eu estou falando, eu estou só relembrando e reforçando a minha mente, né? Todas esses feedbacks, usando o termo aí do mundo das empresas, né? Mundo corporativo. São esses feedbacks que o Espírito Santo dá todo o tempo aí para mim. E reforçando, repetindo aqui, reforçando a minha mente. Ixi, nossa, e você falou um negócio que eu não posso deixar de falar aqui, tá bom? Diga. Então, o curso em Milagres jamais vai pedir para a gente se isolar para estudar. Jamais. O que o autor do curso diz você leva a sua vida normalmente, dentro do corporativismo, sabe, empresarial, dentro de todas as coisas, e é ali que você vai aplicar o que eu estou te ensinando. É? Uau, exato. Eu posso dizer isso, inclusive, são 28 anos trabalhando no mesmo lugar. Tentei sair várias vezes para ir para outras experiências. E a minha experiência, a minha forma de trabalhar mudou. Sim. Porque tudo é sala de aula, né, Maria Amélia? É. Inclusive,
inclusive no trabalho, enfim, tudo é sala de aula. Quando eu falo tudo, é tudo, não dá nada, né, nada escapa. Absolutamente tudo. E às vezes a gente parece que no mundo tem uma função de liderança, tem muitos convites aqui, convidado muitas vezes para dar a última palavra, porque a minha posição exige isso de mim. Sabe os papéis do mundo? E aí, às vezes, não que não tenha que ser feito as coisas do mundo, mas quando a gente escolhe não tomar uma decisão, não fazer algo no automático, tentar respirar. Sabe aquele tempo que você respira? Você parece que abre um espaço. E é esse espaço que, às vezes, a gente pode receber uma orientação, se for necessário, uma orientação clara. Eu tive até um episódio, não sei se dá tempo de contar, muito rapidinho, que aconteceu uma situação no meu trabalho. E eu ia precisar demitir, não, uma situação que caberia a demissão de umas 6 pessoas. Sim. E aí eu entrei num conflito mental, porque o ego, assim, imagina a mente dividida, né? Uma parte falava assim, você vai demitir essas pessoas, mas e o senso, a bondade, e a compreensão, sabe, aquele diálogo mental. E aí o outro lado falando, não, você tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo, tal. E eu lembro que eu fui embora para casa. E eu fiquei ali, segurei, chamei o Espírito Santo, segurei na mão de Jesus, fiquei ali, falei, olha, quero tomar uma decisão, que eu tenho que tomar uma decisão na forma, eu tinha que tomar uma decisão ali. Não adianta falar, não tomar, o Espírito Santo não vai vir aqui e virar num pombo, um passarinho e pegar na caneta lá, não vai fazer isso. Não, não é? Então, Não vai. às vezes, algumas coisas do mundo você vai fazer, não, você vai fazer as coisas, você vai continuar fazendo as coisas do mundo, né? Mas você pode fazer um professor, ouvindo um outro professor, que não é o ego. E eu fiquei, né, fiquei com aquilo, olha, Espírito Santo me orienta, porque eu não sei o que é melhor nessa cena, e eu preciso de orientação nisso, é uma resolução na forma que eu precisava ter. E eu não queria fazer aquilo no automático. Falei, no patrão na época, e falei, olha, a situação foi essa, essa e essa. E eu vim aqui falar com você. Ele falou assim, tome a melhor decisão que você acha que vai ser melhor para se tomar. E aí, realmente é de um outro lugar. Eu fui e falei, não, eu sei o que vai ser melhor. Vai ser o certo nesse momento, vai ser fazer esse desligamento. E é isso que eu vou fazer, porque é o certo. Vai ser sala de aula para todos nós aqui. E aí eu fiz o desligamento, foram 6 pessoas. Isso para uma liderança, eu acho que é o papel mais difícil, que é você desligar uma pessoa. Tá? Dentro de uma empresa não tem um papel mais desafiante do que esse. E aí eu fui e fiz esses 6 desligamentos. E ainda ele falou assim, mas como que você vai ficar com 6 pessoas a menos no quadro e tal? E aí falaram, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que dar uma mão lá e tal. E aí eu estava decidida, eu falei, não, esse é o certo que eu tenho que fazer. E foi perfeito, porque era um aprendizado para todo mundo que estava ali. E aí a prova, assim, a prova não, mas é como se fosse uma confirmação disso, foi que 2 semanas depois, o Brasil entrou em lockdown, Nossa. e aí nós não precisamos desligar ninguém, inclusive todo o período de pandemia não precisou desligar, e não teve nem, vamos dizer assim, nenhum tipo de prejuízo na empresa, até porque tinha 6 pessoas na mesa. Era, parece que as coisas estavam certas ali para acontecer. E tinha um ensinamento mesmo. Não foi feito porque era para punir, para castigar. Não era desse lugar da mente. Mas era um lugar assim, era sala de aula. Sim. E a sensação, se você fala, como que você sentiu? Eu senti que era o que eu tinha que fazer. Então, não experimentei nem um instante assim, a sensação de culpa, disso, daquilo, arrependimento. Porque naquele momento era o que tinha que ser feito. E para o mundo é uma coisa ruim, porque o estudante do curso similar vai mandar 6 pessoas embora. Então são pegadinhas, sabe? Que a gente tem, e são aí naquilo que a gente conversa, né? Na confusão de níveis. Que aí confunde tudo. Porque às vezes você vai ter igual, acredito que não seja diferente de uma orientação de um filho, porque é a mesma coisa. Claro. Às vezes o pai e a mãe vai ter que falar não. E esse não, às vezes, ele tem muito mais amor e respeito e cuidado por aquele ser, do que às vezes o outro sim que você deu. Claro. Para massagear o ego, porque lembra que tem a questão do especialismo, né? Se eu estou no lugar de especialismo,
Mas eu vou dizer sim, mas é isso porque tem um investimento ali. Eu quero ser amada, ou eu quero que ele continue me admirando. Então, você tá vendo? Às vezes é um não que a gente tem que dar, mas você tem que bancar isso. Muitas vezes. Mas sabe, Manu, eu já mandei muita gente embora, né? Muita gente, empresas menores, bem menores, né? Do que você trabalha, mas eu já mandei muita gente embora, porque se você pensar, não apenas o erro, mas se você pensar que você continua com uma pessoa que ou você não confia, ou que não trabalha direito, é ruim para você, mas é ruim para ela também, E para os outros, para para todos. quem faz o trabalho certo. Sim, Porque, para e o todos. respeito por aquele que está dedicado. Lógico, para todos. E aí, quando a pessoa é mandada embora, ela repensa. É uma oportunidade. Exatamente. A gente não pode fazer nada com isso, mas ela é mandada embora. Mas é só para deixar claro aqui que, assim, o Espírito Santo não disse para você despeça essas pessoas, Não, não, né? infelizmente. É, Infelizmente. eu já briguei muito com ele para ele Não mandou não. WhatsApp para mim. Então, mas quando a gente acessa esse lugar, né, de paz, qualquer decisão, ela é a certa, pelo menos para aquele momento, sabe? E se fosse errada, também não tinha problema, porque é a nossa sala mesmo, é aquilo que a gente vai aprender. E quando a gente erra, a gente continua tendo só dois professores para seguir. Por isso que o curso é simples. Nossa, tá vendo? Não tem decisão errada. Não tem. É verdade. Obrigada pelo Ah, lembrete. ó, eu por mim ficava aqui conversando com você uma semana, tá bom? Uma semana. Ah, Interlinear. isso, interlinear, né? Mas, Manu, se tem mais alguma coisinha que você queria dizer, ou um Só recadinho, agradecer. eu O agradeço. único recado é que estamos todos no mesmo barco. E ninguém precisa se preocupar, porque está todo mundo no mesmo barco, né? Exato. E assim, e a gente vai aprendendo a olhar isso, né? Que está todo mundo no mesmo barco, então tá tudo bem, Então, tudo ótimo. né? E vamos lembrar de rir. Sempre Isso. bom contar a Esse é história o dando último risada. recado que a gente tem que lembrar de rir sempre, né? Exato, exato, é isso. Mas sou eu que agradeço muitíssimo, viu, amor? Inclusive você vir até aqui para a gente ficar juntinha, né? E a gente espera, né, que a nossa conversa seja útil, pelo menos para alguém, né? Para mim, tá maravilhoso. Para mim também, né? E a gente, como só tem eu mesmo, Exato, né? então, Então, pronto. tá certo? Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui junto com a gente, né, nos nossos podcasts. E eu e a Manu estamos felizes de estar aqui e poder ajudar um pouquinho a lembrar, né, desse ensinamento que tanto nos ajuda. É isso. Um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. Obrigada.